E hoje eu trago para vocês aí dois modelos de faturamento que são muito interessantes para quem trabalha com consultoria. Se você atua como consultor, como consultora, já deve ter sentido certamente aí a dificuldade de meses de alta receita, alto faturamento e meses de baixo faturamento. Então, se esse é o seu caso, se liga aí que eu vou trazer algumas dicas para você. Então, abordando aqui a questão do faturamento para quem trabalha com consultoria, não sei se você sabe, mas menos de 40% dos profissionais de consultoria no Brasil vivem exclusivamente dessa atividade. Geralmente, eles têm faturamentos vindos aí de outras atividades, como professores, até mesmo executivos do mercado. E uma das razões pelas quais boa parte dos profissionais de consultoria não consegue viver exclusivamente de consultoria é a chamada montanha-russa, os altos e baixos aí que todo consultor passa na sua carreira. E essa montanha-russa na vida do consultor acontece justamente porque em alguns momentos ele fica focado na execução do projeto e, finalizando a execução do projeto, aí ele parte para a prospecção de novos projetos, de novos clientes, sendo muito difícil manter uma estabilidade no seu faturamento, na sua receita. Então, para você que se encontra nessa jornada aí de ter que matar um leão por dia para poder faturar bem com consultoria, se liga aí nessas dicas, esses dois modelos que ajudam muito na realidade da pessoa, né, do profissional que vive aí de consultoria, ou que gostaria de viver da consultoria empresarial. E o que acontece hoje? Quais são as modalidades de receita mais praticadas aí no mercado pelos consultores empresariais? A primeira delas é o valor por projeto. Para vocês terem uma ideia, a realidade do consultor brasileiro ela é muito similar a alguns estudos que eu tive acesso no mercado americano. Lá também o valor cobrado por projeto é o primeiro lugar em termos de modelo de receita para o consultor empresarial. Lá representa 32% das práticas, né, de remuneração de consultores, os valores praticados por projeto. E isso nada mais é do que o valor cobrado por um determinado projeto, independente do número de horas, da dedicação ou até de resultados apresentados aí pelo consultor. Então, esse é o modelo principal, o modelo preferido aí dos consultores, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. E o segundo modelo mais utilizado pelos consultores é justamente a cobrança de honorários por hora de consultoria. Lá nos Estados Unidos representa 22% dos profissionais utilizam essa modalidade e aqui no Brasil também ele ocupa o segundo lugar, que é um modelo de proposta, projeto de consultoria focado na cobrança pelo número de horas que você dedica ao projeto. Então, se você tem aí 44 ou quem trabalha bastante até 60 horas semanais disponíveis, né? É bom lembrar que nem todas essas horas são utilizadas aí para os projetos de consultoria. Como eu falei antes, muita gente aí tem o deslocamento, outras atividades e a própria prospecção de clientes. Então, o número de horas efetivamente para os projetos de consultoria aí fica em torno de 20, 30 horas semanais. E a receita desse tipo de projeto vem pelo cálculo do número de horas que você utiliza vezes o valor que você cobra pela sua hora profissional. Então, esse é o segundo modelo mais utilizado. E o terceiro modelo de receita, também bastante utilizado tanto aqui quanto nos Estados Unidos, mas vejam que esse número cai para 13% lá, é aproximadamente o percentual aqui no Brasil também, é o valor fixo mensal, que é uma modalidade bem interessante, uma das que eu vou falar aqui já já. Então, esse valor fixo mensal, ele já tem uma característica bem interessante, porque você fixa um valor mensal a ser pago pela sua consultoria, mas geralmente esse tipo de contrato também atrela a algumas entregas, inclusive algumas horas disponibilizadas, então ele tem um vínculo, ele é parecido, talvez seja o mais parecido com a nossa CLT, com quem é funcionário de uma empresa, com a diferença, lógico, que você não tem a estabilidade, porque como ele é um valor fixo por projeto,
o projeto ele finaliza e você deixa, né, de receber esse valor. O consultor ele encerra ali a sua fonte de receita. E existem outras modalidades também praticadas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e que não chamam muito a atenção, vamos dizer assim, porque são modalidades por resultado, participação em lucros, até participação em cotas das empresas. Alguns consultores também são instrutores e cobram por treinamentos, cursos específicos, enfim, existe uma gama aí, um universo bem mais amplo. Mas o que eu gostaria de falar para você aqui são dois modelos que ajudam bastante na estabilidade da receita, na previsibilidade. E isso certamente é sonho de consumo aí, não sei se é o seu que está nos assistindo aqui, mas é o sonho de consumo de muitos consultores empresariais, porque justamente eles não conseguem manter essa regularidade de receita. Então vamos lá para o primeiro modelo que eu quero apresentar para você aqui. E o primeiro modelo que eu gostaria de trazer para a sua análise aqui é o modelo chamado Pay for Work, que é o pagamento pelo trabalho. Ele é muito parecido com o modelo de contrato fixo de consultoria, mas ele tem uma característica muito interessante que é o modelo de receita recorrente. Você fixa com o seu cliente um valor a ser pago mensalmente e, é claro, você combina quais as entregas que você vai fazer. São projetos de mais longa duração, geralmente 12 meses, né, ou até mais. Eu tenho um exemplo, inclusive, de um projeto, um cliente que eu tenho há 19 anos e que eu pratico essa modalidade, né, de Pay for Work. Existe um trabalho a ser feito e um pagamento já previamente combinado. Então esses contratos eles podem ser renovados anualmente, bianualmente e podem durar aí bastante tempo. O interessante desse modelo é que ele traz aí uma recorrência, uma previsibilidade na receita e dá uma certa segurança para quem quer contar, né, com essa receita de projetos de consultoria para fazer o seu planejamento financeiro. Mas é bom ficar bem esperto aí para algumas coisas, alguns pontos, né, que você vai precisar defender junto ao seu cliente se você quiser fechar esse tipo de projeto. O primeiro ponto é exatamente em que você vai trabalhar mês a mês. É extremamente importante que o seu contrato preveja quais são os tópicos, quais são as áreas abordadas, quais são as atividades que você vai desenvolver, até porque você pode correr o risco ao longo do tempo, como você fica muito tempo com o contrato, pode correr o risco de se envolver aí em algumas áreas que não são exatamente a sua expertise ou aquilo que foi pactuado. Às vezes o consultor, principalmente para pequena empresa, ele acaba sendo um tipo de faz-tudo. E isso não é legal para esse tipo de projeto, porque as entregas elas precisam ser bem claras e você precisa ter o seu papel bem definido. Então esse é um ponto importante. E o segundo ponto é exatamente o que você vai cobrir nesse tempo. O que você vai trabalhar, quais são os pontos de cobertura, quais são os tópicos que você vai considerar e quais os resultados que você vai gerar para o seu cliente, né? E esse é um outro ponto, inclusive, que é muito importante, que é a relação custo-benefício, porque essa conta o cliente faz sempre. É importante perceber que o que ele paga retorna, né? Ele recebe de volta quando você é contratado para o projeto de consultoria. Mas existem alguns pontos extremamente importantes que você fique ligado para esse tipo de contrato de Pay for Work, principalmente porque são contratos de longa duração. Então, a primeira coisa é deixar bem amarradinho, deixar preciso na sua proposta quais são os pontos que você vai cobrir, quais são as etapas, quais são as áreas da empresa que você vai trabalhar e, preferencialmente, quais são os resultados que você vai entregar em cada uma dessas etapas. Claro que, como é um contrato de longa duração, você pode negociar durante um período, por exemplo, 6 meses a 12 meses, e posteriormente você poderá aí estender, né, esse contrato mantendo o mesmo ticket da sua consultoria, mas deixando claro sempre quais são as entregas e quais são os resultados que você vai fornecer para esse cliente. Uma coisa muito importante é a relação custo-benefício. Se o cliente vai lhe pagar um valor fixo mensal, é extremamente importante que ele perceba que o benefício que você está gerando para essa empresa é superior
o valor que está sendo pago aí pelo seu trabalho. Então, esse é um ponto crucial. E um outro ponto muito importante também é deixar muito claro como é que você vai gerar esse valor, como é que você vai gerar resultados num processo contínuo de consultoria. E para isso você tem que ver se esse é o seu perfil. Muitas vezes o consultor ele é tão especialista que ele acaba atuando num ponto específico e o projeto ele tem um início, meio e fim muito bem definido. Então, o consultor que tem essa característica talvez não se beneficie tanto desse tipo de projeto, a menos que seja uma atividade recorrente. O exemplo que eu citei da empresa que eu atendo aí há vários anos, ele é um trabalho, um projeto que contempla análise de indicadores de resultados. Então, esses indicadores eles são aferidos e eles são validados por um agente externo e isso, inclusive, faz parte de um contrato que essa empresa tem e que ela precisa prestar contas desses indicadores e por isso faz sentido ter um profissional que faça esse tipo de trabalho. E o segundo modelo que eu gostaria de trazer para vocês aqui, particularmente eu acho esse modelo bem mais interessante, é o chamado Pay for Access, o pagamento por acesso. Pouca gente utiliza realmente esse modelo e talvez você, inclusive, não conheça essa modalidade de consultoria. Só faz sentido esse tipo de contrato quando você já tem um relacionamento prévio com o seu cliente. E no que consiste o pagamento por acesso? O que é o pagamento por acesso? É basicamente o acesso que o cliente terá a você, a sua experiência, a sua expertise, a sua rede de contatos, inclusive. E isso muitas vezes é importante se você pensar no tipo de cliente para o qual a velocidade, a agilidade, o tempo de resposta faz diferença, né? Porque hoje, gente, o que acontece? Quando nós precisamos, quando uma empresa precisa de respostas, precisa acionar um especialista para um determinado projeto, para solucionar um determinado problema, é muito comum que ela deseje esse resultado no menor tempo possível. E aí, se você é um consultor já bem colocado no mercado, se você é um consultor renomado, que tem uma expertise reconhecida por esse mercado, as empresas sabem que com a sua agenda ocupada, talvez elas não tenham acesso imediato ao seu conhecimento. Por essa razão, é extremamente importante para esse tipo de cliente manter um contrato que a gente chama de pagamento por acesso, que é justamente para que elas possam acessar você na hora que a empresa precisa. E aí, é claro, você precisa estar pronto para atender esse chamado de forma imediata. Então, esse tipo de contrato ele traz uma receita recorrente bastante interessante e não necessariamente ele é vinculado ao número de horas de trabalho que você realiza. É muito mais importante do que as horas de trabalho o acesso à sua expertise e para quem tem uma expertise grande, o resultado, o trabalho que você, a entrega que você gera para esse cliente, ela acaba vindo da aplicação do seu conhecimento e às vezes por você ter vários clientes ao mesmo tempo, inclusive esse relacionamento, essa sua rede de relacionamento pode interessar aí para o seu possível cliente. Agora, um ponto importante nesse tipo de projeto é que não é uma modalidade para quem está iniciando uma consultoria ou mesmo um novo cliente. Por isso, é extremamente importante que você já tenha um relacionamento prévio com esse cliente se você quer utilizar dessa modalidade do pagamento por acesso. E eu vou colocar aqui alguns pontos extremamente importantes também de serem avaliados, serem analisados por você, se você deseja praticar aí essa modalidade do Pay for Access. Bom, o primeiro desses pontos é, logicamente, esse que eu falei, de você já ter um relacionamento bem construído com o seu cliente. E o momento ideal para você entrar com o contrato nessa modalidade é ter concluído ou estar concluindo um projeto de consultoria que tenha tido muito sucesso.
preferencialmente que você possa mostrar aí bons indicadores de resultado, naquela apresentação de um projeto que tenha sido um projeto muito bem avaliado. Então o cliente ele já teve uma relação com você, ele já sentiu que você tem muito a entregar, que você entrega resultado e a partir dessa entrega é que você pode negociar aí um contrato nessa modalidade de pagamento por acesso. E aí você pode dizer, olha, a gente fecha um contrato nessa modalidade, você me paga aí um valor, né, que é um valor estipulado mensal, e eu fico à disposição da empresa para resolver as questões, os problemas. E isso é especialmente muito útil, muito válido, quando você deixa implantado um plano de ação, uma série de questões a serem desenvolvidas que você pode e tem competência para fazer esse acompanhamento. E uma outra questão que você precisa considerar na hora de fechar um contrato desse tipo é o cálculo do ROI, né? Para quem não é familiarizado aí com essa sigla, retorno do investimento, ou seja, aquilo que o seu cliente vai lhe pagar tem que retornar para a empresa multiplicado por algumas vezes. E eu posso citar um caso específico, né, que aconteceu comigo, em que eu, numa modalidade de pagamento por acesso, recebia um valor e pouco era acionado. Mas só para vocês terem uma ideia, num problema que esse cliente teve num determinado momento, a minha entrega para esse cliente, para essa empresa, ao resolver um problema, ela foi equivalente a mais ou menos 5 anos de trabalho, de remuneração que eu teria com esse tipo de contrato. Então, são contratos que você consegue gerar um grande valor, que a sua interferência, pela experiência que você tem, consegue gerar para a empresa um resultado muito expressivo. Então, como escolher qual é a melhor modalidade e qual o momento certo para você praticar aí ou Pay for Work ou Pay for Access, né? Ou você é pago pelo seu trabalho, por um trabalho contínuo, ou você é pago pelo acesso ao seu conhecimento. Então, no primeiro caso, né, no pagamento pelo trabalho, você precisa de um plano mensal com ações muito claras. Aquilo que você vai realizar, etapa por etapa, e o resultado que você vai entregar em cada uma dessas etapas. E na segunda modalidade, a questão do acesso, é essencial que você tenha um relacionamento já bem construído e que essa credibilidade que você conquistou seja convertida em resultados para a empresa, não necessariamente pré-definidos, mas que eventualmente você tenha essa preocupação de, mesmo que o cliente não te acione com uma certa frequência, você dar uma atenção à empresa e às vezes trazer uma informação de mercado, uma informação privilegiada que você tenha acesso, que possa gerar resultados para essa empresa e que o empresário veja valor nesse tipo de contrato, nesse tipo de relação. E aí alguns pontos importantes, né, que você precisa avaliar. Primeiro, qual é o tipo de problema que essa empresa está enfrentando, para ver se é o caso de um projeto mais tradicional ou se você pode praticar uma dessas modalidades. Quem é o cliente, né, que você está atendendo, porque o pagamento por acesso, ele nem sempre é muito interessante ou é muito, talvez, muito válido, né, muito possível para empresas de menor porte. Então, são projetos geralmente mais robustos, são possibilidades que você tem de agregar resultados e de gerar resultados melhores para aquelas empresas que têm um porte um pouco mais robusto. E, por último, qual o valor que você pode agregar, que você agrega, que você vai entregar com o seu trabalho. Então, dependendo da resposta para essas questões, você pode escolher qual a melhor modalidade. Se o pagamento por acesso, se o pagamento por projeto, pelo seu trabalho, ou se você continua, né, na modalidade aí de valor por hora trabalhada, enfim, projetos específicos naquelas modalidades que também são válidas, mas que não te geram receita recorrente. Lembrando que essa é a grande vantagem, né, desses dois modelos que eu falei, que é justamente para equilibrar aquela balança da receita, né, um pouco mais estável, dar um pouquinho mais de estabilidade aí
para você como consultor. E muita gente pergunta como é que eu cobro por esse tipo de serviço, né? Qual o preço que eu devo cobrar por cada uma das modalidades. Então, já falei aqui, né, de um ponto importante que é o retorno do investimento, né, o ROI, você calcula, e isso inclusive é um dos pontos que eu vou falar daqui a pouquinho, que pode servir de argumento de venda para você fechar um projeto desse tipo. Então, o retorno do investimento é um ponto importante para você considerar no preço que você vai cobrar, e aí você precisa avaliar que tipo de empresa, qual é o perfil e aqueles pontos, né, de quanto você vai agregar, qual é o resultado que você agrega para essa empresa, vai fazer muita diferença. E geralmente como parâmetro que eu posso trazer aqui da minha experiência prática é que se você consegue agregar 3, 4, 5 vezes mais aquilo que você cobra pelo seu trabalho de consultoria, certamente esse é um projeto que tem muita chance aí de ser fechado. Geralmente esse cálculo, né, é feito pela empresa quando você traz números concretos que comprovem o resultado que você trouxe. Esse parâmetro de preço ele acaba ficando em segundo plano. Como eu falei, o que vale aí nesse caso é a relação custo-benefício que o empresário avalia e aí, né, se vale a pena fechar com você esse tipo de contrato. E existem, claro, outros parâmetros também, não quantitativos, né, mas sim qualitativos. Um deles eu dei o exemplo aqui, né, da empresa que eu atendi, que necessitava de uma visão isenta de um agente externo, que não tivesse um envolvimento com a cultura, com a realidade, com o ambiente da empresa e que pudesse fazer uma análise mais objetiva e mais isenta. Então esse é um fator qualitativo que pode levar, sim, a empresa a manter um contrato com você, e eu digo porque isso acontece comigo, já tive casos, né, em que os clientes, por precisarem contar, muitas vezes existe uma divergência entre sócios, por exemplo, né, e precisam contar com uma visão externa, eles mantêm esse consultor externo numa modalidade contínua, porque é, como se diz, o fiel da balança, né, aquele que vai chegar e dar a sua percepção, né, a sua visão de fora, não envolvido aí com as questões do dia a dia da empresa. E depois de definir corretamente o preço do seu contrato, uma coisa extremamente válida, né, para você considerar é como você fará, como você vai construir esse contrato. Algumas pessoas, alguns profissionais, né, já têm muita experiência na construção de contratos de consultoria, então nenhuma novidade aqui, mas tem alguns tópicos que, para quem não tem tanta familiaridade, eu acho importante destacar aqui para você, né? O primeiro deles é por que o cliente deve contratar o seu serviço. Então, na minha lista aqui é o primeiro item, né, que eu considero mais importante. Isso é uma justificativa para que fique claro por que aquela empresa precisa do seu serviço como consultor. Então, acredito que isso tem que ter um lugar especial, um lugar de destaque no seu contrato de consultoria. O segundo ponto seriam as metas para esse projeto, né, os resultados que você pretende atingir, e isso é sempre interessante pactuar com a empresa, com o empresário, com os gestores, quais são as metas a serem atingidas. Claro que elas podem ser alteradas ao longo do tempo, mas precisa ter um embasamento, né, muito forte para a alteração dessas metas. E aí, junto com as metas, um terceiro ponto são as métricas, como você vai medir esse resultado. Normalmente, até os ganhos qualitativos, é interessante que você estime alguma forma de medir. Por exemplo, se você vai gerar alguma melhoria para o clima organizacional, que seja feita uma pesquisa de clima que possa quantificar um score, né, ter uma nota a partir da percepção dos colaboradores, enfim, algo que você consiga tangibilizar. Isso é muito importante e também muito válido para quem trabalha com serviços de uma forma geral, principalmente serviços de consultoria. Uma das grandes dificuldades aí dos consultores é tangibilizar as entregas. E eu vou certamente fazer um vídeo sobre isso também, falando dessa tangibilização, porque é uma dificuldade de vários colegas, né? Muitas pessoas já compartilharam comigo que tem essa dificuldade. Então, fica ligado aí que a gente pode mandar esse vídeo aí mais para frente.
Um outro ponto, gente, que também é extremamente importante, que conste aí no contrato, é a descrição detalhada do seu serviço de consultoria. Você que já atua aí há mais tempo, já tem mais estrada, certamente já passou por algum tipo de situação em que, principalmente se você tem um contrato mais recorrente com um determinado cliente, esse cliente ele quer aproveitar o seu potencial e lhe chama para resolver outros problemas que não necessariamente têm a ver com a sua função. Você pode até ter a expertise para solucionar o problema, mas a questão é se você deve resolver esse tipo de problema. E o contrato é exatamente para isso, para deixar bem amarrado quais são aí as atividades que você vai realizar e qual o propósito você está ali realizando aquele trabalho. Um outro ponto também que deve constar em qualquer contrato, como eu falei anteriormente, é o retorno do investimento, né? O ROI. Muita gente não coloca isso em contrato porque não quer se comprometer. E aí imagina, né? Se coloca no lugar do seu cliente, será que você fecharia um contrato se não houvesse um compromisso com algum tipo de resultado? Importante lembrar que esse compromisso ele é uma via de mão dupla, né? Existe o compromisso, o comprometimento do consultor, do profissional de consultoria, e existe o compromisso do cliente em fazer, né, a sua parte no projeto para que esse resultado aconteça. Mas é sempre bom deixar aí claro, né, muito explícito qual é o retorno que você vai proporcionar, porque isso serve inclusive de argumentação para que você venda aí o seu projeto de consultoria. Um outro ponto aqui que eu trago para vocês é valor, né? Isso, claro, que todo mundo lembra de colocar no contrato, mas muitas vezes esquece de deixar explícito como será o pagamento desse valor, né? Principalmente quando envolve algum tipo de bonificação por resultados. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com essa modalidade, né, de percentual de ganhos por resultado. Já ganhei alguns bônus aí bem interessantes, mas digo para vocês que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque exige, né, uma clareza muito grande na forma que você vai medir, na maneira como esse bônus vai ser pago pela empresa. Enfim, é bom deixar tudo isso bem amarradinho. E fechando aqui as responsabilidades, né, de cada parte, responsabilidades do consultor, responsabilidades do empresário, e o termo final de termos gerais, na verdade, que podem, né, existir nesse contrato, e as assinaturas para formalizar. E eu trago isso, gente, porque eu já vi muitos projetos de consultoria serem realizados com contratos pouco consistentes. E eu vou confessar para vocês uma coisa, eu já me safei de algumas situações bem desconfortáveis, justamente por ter um contrato bem amarrado. Então, é um ponto que vale a pena você ficar ligado. E para fechar esse nosso bloco aqui, eu trago para uma reflexão final a seguinte questão. Tem um dado extremamente interessante que diz que quase 84% das empresas de consultoria faturam menos de R$500 mil por ano. Se você fizer a divisão por 12 meses, isso dá em torno aí de R$40 mil de faturamento, e eu estou falando aí do topo, né, desse parâmetro, R$40 mil para você pagar as suas despesas, às vezes até algum funcionário que a empresa tenha, e outras vezes dividir por 2 ou 3 sócios. Então, é uma realidade dura, gente. 84% das empresas não tem um ganho talvez considerável como consultor. E provavelmente isso é reflexo das modalidades, de tipos de contrato aí, que você faz com as empresas. Às vezes, essa questão do valor hora, o contrato por valor hora, que a gente viu que é uma das modalidades muito praticadas, ela é um impeditivo para que se fature mais. Imagina que se você tem aí, né, uma empresa, ou que a sua empresa não tem funcionários, você trabalha com um sócio ou 2 sócios, você ficar restrito à sua capacidade operacional pelo número de horas. E aí essa conta a gente já fez aqui, não são todas as horas que são disponíveis para serem remuneradas, e isso acaba refletindo, né, numa baixa remuneração
aí para o consultor. Então, além do problema da recorrência, da instabilidade da receita, a gente tem aí uma remuneração às vezes abaixo da expectativa. E eu trago para você essa reflexão. Será que não é o momento de repensar o seu modelo de negócio, o seu modelo de faturamento, o seu modelo de geração de receita? Então fica aí essa dica, né? E se você curtiu o conteúdo, se você gostou, compartilha, divide aí com outros colegas. É muito importante que a gente contribua, colabore, né? Atue de forma colaborativa para fortalecer cada vez mais o mercado da consultoria empresarial no Brasil. Então é isso, fico por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!